Olá, sejam bem-vindos à disciplina Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Na aula de hoje, falaremos sobre a variável de processo pressão. A pressão é uma das variáveis de medidas mais importantes da instrumentação industrial, uma vez que ela atua no controle de processos e o seu princípio fundamental pode ser utilizado em outros tipos de medidas, além da pressão, como a medida de nível, de vazão, de densidade, podem ser realizadas com o mesmo princípio da medição de pressão. Bom, quando nós falamos na medição de pressão, ela está mais próxima do nosso universo. Como nós podemos ver, medição de pressão arterial, medição de pressão para encher o pneu do nosso veículo, medição de pressão para gás de cozinha, pressão, ou trabalhar com a variável de processo de pressão para a quebra, das partículas, das moléculas dos alimentos, trabalhar com pressão, medição e controle para a tecnologia de GNV, de combustível automotivo, bem como medição de pressão em processos industriais, utilizando manômetros ou controladores, transmissores e indicadores de pressão. Muitas das vezes, como nós acabamos de falar, utilizamos medidor de pressão para medição de nível e para medição de vazão. Já falaremos mais sobre isso. Quando nós falamos de fluido, chamam-se fluidos os corpos cujas moléculas sejam extremamente móveis umas em relação às outras. Os fluidos gasosos e os fluidos líquidos são muito utilizados nos processos industriais. Os fluidos gasosos, por exemplo, são muito compressíveis, utilizados na tecnologia pneumática, pois as moléculas em um gás tendem a se repelir, causando uma maior velocidade do fluido. Já os fluidos líquidos são pouco compressíveis, utilizados na tecnologia hidráulica, pois as moléculas em um fluido líquido apresentam um estado em equilíbrio. Então, industrialmente falando, quando você quer velocidade, você usa a pneumática com fluido gasoso, e quando você quer força, utiliza a hidráulica com fluido líquido. No caso da direção, a direção hidráulica com pouco esforço proporciona muito esforço. Tipos de pressão. A primeira que nós falamos é a pressão atmosférica. Sabemos que o ar tem peso, portanto vivemos sobre esse peso. A atmosfera exerce sobre nós uma força equivalente ao seu peso conforme a altitude local, mas não a sentimos, pois ela atua, como nós podemos ver na imagem, em todos os sentidos e direções. Para nós termos uma ideia, em nível do mar, vamos falar em outra unidade de medida, quilograma-força por centímetro quadrado. Nós temos uma pressão de 1,033 kg/força por centímetro quadrado. Agora, acima 10 mil metros, já cai a pressão para aproximadamente 0,915 kg/força por centímetro quadrado. A 10 mil metros, já cai mais ainda, para 0,270 kg/força por centímetro quadrado. Recapitulando, nível do mar 1,033 kg/força por centímetro quadrado, 1000 metros de altitude cai para 0,915 kg/força por centímetro quadrado, 10 mil metros de altitude cai para 0,270 kg/força por centímetro quadrado. No entanto, abaixo do nível do mar, essa relação é 10 metros aumenta 1 atm. Ou seja, ao trocar o meio ar para a água do mar, o aumento de pressão atmosférica é substancial. Então, se você comprar um relógio à prova d'água e o mesmo possui
A informação de que suporta até 5 atm significa que você pode mergulhar até 50 metros de profundidade. E quando nós falamos de instrumento de medição para pressão atmosférica, é o barômetro, né? Torricelli, que foi o inventor do barômetro, mostrou que a pressão atmosférica pode ser medida através de uma coluna de mercúrio, né? Então ele descobriu que a atmosfera padrão em nível do mar suporta uma coluna de mercúrio de aproximadamente 760,05 milímetros de altura de mercúrio. A pressão relativa, também conhecida como pressão positiva, também conhecida como pressão atmosférica, é a pressão exercida pelo humano ou por um equipamento ao qual possa ser medido, né, e manipulado. Então, para medir pressão arterial, para medir a pressão em um sistema, para criar pressão industrial. Então, admite pressão da atmosférica, o compressor comprime o ar, né, o gás atmosférico, e armazena no reservatório. Então, são exemplos de pressões relativas. Pressão negativa é toda pressão contrária, de mesma intensidade, de mesma magnitude. O manômetro de pressão negativa ele faz a medição ao contrário, né? E equipamentos como uma válvula, né, geradora de vácuo, são muito utilizadas quando queremos trabalhar com ventosas para pegar objetos. Pressão absoluta é quando nós utilizamos ou a pressão atmosférica influencia na pressão, no valor da pressão relativa, né? Então, a pressão relativa está aqui como pressão hidrostática, mais a pressão atmosférica, tudo isso dentro, né, sobre o mesmo corpo ou sobre o mesmo material. Outros tipos de pressão, como pressão estática, dinâmica e total. Quando nós falamos de pressão estática, dinâmica e pressão total, é uma relação bem interessante, porque é o somatório dessas duas pressões. A pressão total, o somatório da pressão estática, que é força sobre área, né, mais a pressão dinâmica, que é 0,5 vezes a densidade do fluido vezes a velocidade ao quadrado, a velocidade cinética do fluido. E quando você trabalha em Sistema Internacional de Unidades de Medidas, né, trabalhamos com quilograma-força por centímetro por metro ao quadrado, né? Agora, quando trabalhamos pelas unidades de medidas físicas, aí sim, né, quilograma-força por centímetro quadrado. Recapitulando, quando trabalhamos pelo Sistema Internacional de Unidades de Medidas, força sobre área é Newton por metro quadrado. Pelo sistema de medidas físicas, quilograma-força por centímetro ao quadrado. Pressão diferencial é muito utilizada em ambiente industrial, né, para medição indireta de nível ou para medição indireta de vazão. Para medição indireta de nível, basta termos um transmissor com um transdutor, né, aqui ao final do tanque do reservatório e outro, né, pegando a parte líquida e outro lá em cima pegando a parte gasosa. Ele vai fazer um ΔP, né, pressão da câmara de alta menos a pressão da câmara de baixa, e consegue reverter isso a valor de nível. Já para a medição indireta de vazão, é necessário uma placa de orifício para restringir o fluido que passa da montante para a jusante. E com isso o aumento de pressão, né, na câmara de alta vai proporcionar um aumento de velocidade na câmara de baixa, porém com uma baixa pressão. E essa diferença de pressão é calculada e convertida para a pressão dinâmica. E para conversão para medição indireta de vazão. Princípio de Pascal. O princípio de Pascal
né, significa o seguinte: o ar, nós vimos que ele é muito compressível sob a ação de pequenas forças, quando contido em um recipiente fechado. Nós vimos que ele vai exercer forças iguais em partes iguais, né? Então, a definição da lei de Pascal, né, do princípio de Pascal, vai nos dar a matemática de pressão igual a força sobre área, como nós vimos anteriormente, né, que se for trabalhar no Sistema Internacional de Unidades Medidas, Pascal é igual a Newton sobre metro ao quadrado, ou se for trabalhar na unidade de medidas físicas, a pressão em quilograma-força por centímetro ao quadrado. Já o princípio de Bernoulli, né, ele é um princípio que ele relaciona, né, um fluido ideal, ou seja, supondo um fluido perfeito, ideal, que não possui viscosidade, seu deslocamento ocorre sem atrito, portanto sem perdas. No entanto, a diferença de pressão entre as seções, né, 1 e 2 irá depender do peso específico e da diferença de altura entre as seções. No caso, como a gente pode ver na imagem, a inclinação de uma tubulação. Então, o enunciado do princípio de Bernoulli é o seguinte: a pressão total de um fluido incompressível em regime permanente de escoamento sem perdas mantém-se constante ao longo da tubulação, né? Então, é uma forma de comparar a pressão no primeiro ponto com o segundo ponto, né? A forma de calcular vai ser a razão entre a força, né, o P1, que é a razão entre a força de F1 com a área 1, mais 50% vezes, né, a densidade do material, vezes a velocidade de entrada, né, mais a densidade vezes a aceleração gravitacional, vezes a altura. Tem que ser igual a razão, né, o P2, que é a razão entre a força, né, 2 e a área 2, mais 50% vezes a densidade do material vezes a velocidade de saída, né, que é o V2 ao quadrado, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura no segundo ponto. Unidades de pressão. Bom, quando nós falamos em unidade de pressão, né, são unidades que o Sistema Internacional de Unidade de Medidas, né, ele aprova o uso, né, que é o ATM, que é a pressão atmosférica, o bar, quilograma-força por centímetro quadrado, o PSI, o metros de coluna d'água, milímetro de mercúrio, quilopascal. Então, aí na imagem encontram-se os valores reais e não valores aproximados. Um exemplo de conversão de unidades dá para apresentar da seguinte forma. Primeiro, coloque em nível do mar, né? Quanto vale em PSI, que significa libra-força por polegada ao quadrado, e o quanto vale em milímetros de mercúrio, 750,05. Depois, o que nós temos para o que nós queremos. E por regra de 3 simples, calculamos a pressão, o valor da pressão na unidade de medida, que neste caso solicitada em milímetros de mercúrio. Medidores de pressão. Tem medidores por coluna líquida, né, tubo em U, né, medição de pressão diferencial, a partir da pressão atmosférica, coluna reta vertical, medição de pressão diferencial, né, P1 e P2, pode ser pressão atmosférica também, ou manômetro de ramo inclinado, também por diferença de pressão, podendo ser a referência à pressão atmosférica. Ou também manômetro de anel, né? 2 pressões diferentes e a contrapressão vai dar um valor de pressão diferencial. Também temos medidores por deformação de sólidos, que é o nosso segundo grupo. O caso dos manômetros de Bourdon, né? Os manômetros de diafragma
e medidores de Foley, né? Os medidores capacitivos de pressão diferencial é esse exemplo de diafragmas. E tem medidor de Foley, que a compressão faz a variação do ponteiro. Industrialmente, o mais utilizado é o manômetro tipo C, de Bourdon, e diafragma. E os manômetros especiais, como os transmissores de pressão industriais, que é o caso apenas o transmissor, ou transmissor com elemento sensor, ou transmissor com elemento, né, sensor e placa de orifício para medição de vazão. Bom, pessoal, chegamos ao final